Durante o despertar espiritual, certas habilidades começam a se manifestar e uma delas é a capacidade de ver além do óbvio. Você pode começar a enxergar padrões, perceber mudanças sutis na energia ao seu redor e até mesmo notar a energia das pessoas quase que imediatamente. Seus olhos estão sendo reprogramados para viver o extraordinário. Hoje, juntos vamos falar sobre os sinais dessa transformação. Vamos entender por que os despertos têm essa mudança e como isso afeta a forma como eles percebem o mundo. Vocês estão preparados para descobrir o que está acontecendo com sua visão? Não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o seu like, para continuar seu entendimento espiritual através de vídeos como esse. E por gentileza, deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo para juntos fortalecermos essa comunidade de despertos. Vamos nos conectar? Não é só impressão. Seu olhar carrega um peso diferente, uma vibração que antes não estava ali. E isso afeta tanto a forma como você enxerga o mundo, quanto a forma como o mundo reage a você. Talvez você já tenha notado que ultimamente seus olhos parecem mais vivos, mais brilhantes, ou talvez você tenha percebido que quando olha para alguém, sente como se estivesse enxergando além da aparência. É como se de alguma forma você visse a essência dessa pessoa, como ela realmente é, sem máscaras. Quando a consciência de um desperto se expande, a visão também se ajusta. Você começa a perceber as coisas de um jeito que antes não percebia. Pode ser que as cores fiquem mais vibrantes, que certos lugares pareçam ter uma energia diferente ou que você sinta que algumas pessoas simplesmente não conseguem te encarar nos olhos por muito tempo, e esse último ponto é importante. Mas poucos conseguem explicar as mudanças nos olhos durante o despertar espiritual. Se você já olhou no espelho e percebeu que seus olhos estão diferentes, mais profundos, mais brilhantes ou até mesmo com uma intensidade que antes não estava lá, isso não é coisa da sua cabeça. Seus olhos não são apenas um reflexo físico. Eles são portais, janelas da alma. E quando você desperta espiritualmente, eles começam a se transformar. Mas por que isso acontece? E o que significa essa mudança? Muitos despertos relatam que depois de passarem por experiências espirituais profundas, começam a perceber que sua visão não é mais a mesma. Não é apenas uma questão de cor, brilho ou formato dos olhos, mas sim de percepção. É como se de repente o mundo tivesse camadas que antes estavam invisíveis. Talvez você tenha começado a notar que as pessoas te olham de um jeito diferente. Algumas parecem desconfortáveis com a sua presença, desviam o olhar rapidamente, enquanto outras ficam hipnotizadas como se enxergassem algo em você que não conseguem explicar. Isso acontece porque seu olhar carrega algo poderoso, a verdade da sua alma. Despertos, seu olhar agora carrega uma intensidade espiritual. Você se tornou um espelho e quando as pessoas te encaram, sem perceber, elas enxergam algo dentro de si mesmas. Mas essa mudança na sua visão não se resume apenas a como os outros te veem. Você também nota nelas coisas que antes passavam despercebidas. A energia das pessoas, uma frieza ou uma mentira entre as palavras, um olhar falso ou malicioso, o medo, a conspiração evidente e muito mais. Tudo isso são sinais notados por você. Sua percepção mudou. E a verdade é que conforme você desperta, seus olhos deixam de ser apenas órgãos físicos e passam a ser ferramentas espirituais. Eles começam a captar frequências mais sutis de energias que antes estavam camufladas e isso é só o começo. Agora me conte, você já percebeu alguma dessas mudanças nos seus olhos ou na sua visão? Já sentiu que seu olhar
Incomoda algumas pessoas ou atrai outras? Escreve nos comentários. Porque quero saber quantos despertos estão aqui hoje, comigo. Você está acessando um nível de percepção que sempre esteve ali, mas que sua consciência ainda não conseguia captar. Seus olhos são sensíveis a qualquer mudança no aspecto físico e espiritual de ambientes e pessoas. Entenda, não estou falando de ver realmente o mundo espiritual. Isso te é proibido, como é até aos que dormem acordados. Quando você desperta sua sensibilidade espiritual apenas no nível permitido pelo Criador, e isso já é extraordinário. Não é para todos. Saiba que o campo energético lhe foi permitido sentir. Agora, visualizar demônios e anjos, só em casos extremos lhe é permitido. Se você está vendo ou conhece alguém que diz ver e ouvir esses seres espirituais, saiba que isso não provém de Deus. Não tem nada a ver com o despertar permitido a você. Você foi especialmente escolhido para esse despertar. Já essas pessoas que dizem ver anjos e demônios comumente, romperam a barreira espiritual através do oculto. Se você não estiver preparado para ajudar essas pessoas, orando, intercedendo e ficando na brecha espiritual aberta por elas, se afaste delas agora mesmo. O campo energético é algo que sempre existiu, mas que seus olhos só agora estão treinados para captar essa essência. Quando você começa a perceber essas energias, sua intuição também se fortalece. Quando você está em um lugar que tem uma vibração pesada, quando uma pessoa está carregada ou quando há algo invisível acontecendo ao seu redor, você sente. Isso pode ser um choque no começo. Afinal, ninguém nos ensina que nossa visão pode mudar dessa forma. Mas não precisa ter medo. Esse é um dos sinais de que você está evoluindo espiritualmente. Seu campo de percepção está se expandindo e isso significa que você está acessando verdades que antes lhes foram omitidas. Conforme seu despertar espiritual avança, tudo ao seu redor parece carregar uma vibração diferente, como se estivesse pulsando com uma energia própria. Isso acontece porque seus olhos não estão apenas captando luz. Eles estão interpretando frequências. Antes você olhava para as coisas e via apenas a matéria, mas agora seu olhar atravessa essa camada superficial. Você sente a energia das pessoas antes mesmo de trocar uma palavra com elas. Às vezes basta entrar em um ambiente para perceber se ele está carregado ou harmonioso, e essa mudança não acontece por acaso. Sua visão está se ajustando à nova frequência que você está vibrando. Pouquíssimos dito despertos descrevem perceber halos de luz ao redor das pessoas, como se elas estivessem envoltas por uma energia sutil. Alguns chamam isso de aura, outros apenas descrevem como uma sensação de brilho ao redor de certas pessoas e objetos. Essa sensação é mais comum entre os despertos do que relatar ver alguma luz realmente. Outro fenômeno comum é a mudança na percepção da luz. Muitos despertos relatam que depois do despertar, a luz do sol parece mais intensa, quase como se tivesse uma qualidade diferente. As estrelas parecem mais brilhantes e até mesmo o reflexo da lua ganha um tom diferente. Sua conexão com a realidade desse reino ao qual vivemos está mudando e sua visão está acompanhando esse processo. E não para por aí. É como se você estivesse enxergando o mundo com outros olhos e de certa forma é exatamente isso que está acontecendo. Seu olhar está sendo ajustado para perceber a verdade além da ilusão desse reino. Isso pode fazer com que certas situações fiquem mais evidentes para você, como a falsidade de algumas pessoas ou a energia oculta por trás de um ambiente. À medida que seu despertar espiritual continua, algo bem interessante começa a acontecer. Você passa a perceber significados ocultos em reflexos e imagens que antes passavam despercebidos. Pode ser em alguma imagem na TV, no vidro de uma janela,
ou até nas sombras projetadas pela luz. Também pode perceber mensagens ocultas em músicas e até mesmo em um discurso de paz. Essa percepção começa a transmitir mensagens subliminares que não são mais apenas visíveis aos seus olhos, mas também captadas pela sua intuição. Imagens que aparecem, mas inicialmente só você nota. Pode ser que você veja uma figura ou um símbolo que outros não enxergam sem sua ajuda, e na maioria das vezes, nem com a sua ajuda, as pessoas conseguem distinguir tais imagens e mensagens. Essas imagens também podem ser uma forma de a sabedoria divina se comunicar. Mensagens para você. Talvez você veja um número repetido, uma palavra, ou até uma figura que se forma no reflexo de uma superfície como a água ou vidro. Esses sinais não são aleatórios. Eles fazem parte do processo de despertar. Sua mente subconsciente e sua intuição estão trabalhando juntas para trazer à tona essas mensagens, para guiá-lo e ajudá-lo a tomar decisões importantes em sua jornada. Não se engane, tudo está interligado com a sua evolução espiritual, como se você estivesse mais conectado ao fluxo espiritual e começasse a ler as mensagens codificadas que o Eterno deixa em todos os lugares. Esse processo é fascinante e muitas vezes pode ser perturbador no início, mas à medida que você vai entendendo e confiando mais no que está vendo, vai perceber que esses sinais fazem parte da sua jornada e do seu despertar para uma percepção mais elevada. Esses sinais revelam verdades ocultas. Quando você começar a reconhecer essas mensagens, vai perceber que a realidade é mais fluida do que pensava, e seus olhos agora mais afinados vão se tornar os instrumentos que captam as respostas do divino, à medida que sua visão espiritual se expande. Você começa a perceber que não está mais apenas observando o mundo ao seu redor, mas sim sentindo as energias que os cercam. Essa é uma das mudanças mais profundas que os despertos vivenciam durante o despertar espiritual. Você começa a se conectar com as vibrações, os campos energéticos que emanam das pessoas e dos ambientes. Você pode sentir que certos espaços te acolhem enquanto outros te deixam desconfortável, sem saber exatamente o motivo. Essa é a energia do ambiente se revelando para você da mesma forma quando se aproxima de uma pessoa. A sensação pode ser diferente. Pode ser que você se sinta instantaneamente bem ao lado de alguém ou, ao contrário, uma sensação de desconforto invade seu ser. Isso é um reflexo direto da energia da pessoa. O olhar espiritual de um desperto permite que ele leia essas energias que são muito mais do que palavras podem expressar. Além disso, às vezes você pode perceber que certas pessoas têm uma energia mais intensa e não é algo que você possa ver claramente, como uma imagem física, mas é uma sensação vívida. Você sente que aquela pessoa está carregada, seja de luz ou de tensão, e isso pode influenciar a sua própria energia. Esse tipo de percepção também pode se manifestar com a energia dos animais. Talvez você tenha notado que ao olhar para um cachorro ou gato, por exemplo, você sente a intenção do animal, a forma como ele está se sentindo. Isso acontece porque sua capacidade de captar energias está muito mais aguçada. Você começa a se conectar com tudo ao seu redor de forma mais profunda e intuitiva. Esse aumento na percepção energética é um sinal claro de que você está alinhado com as energias mais elevadas de um reino acima do nosso. E essa habilidade de perceber o que não é visível a todos pode se tornar um grande farol em sua vida, ajudando a tomar decisões mais alinhadas com sua jornada espiritual. Entender essas percepções é essencial para que você se proteja das energias negativas e fortaleça sua conexão com as energias positivas. E à medida que você continua a evoluir,
Sua percepção dessas energias se tornará ainda mais precisa, permitindo que você caminhe com mais confiança e clareza. Agora que exploramos como suas percepções estão se ampliando e sua visão está se ajustando à nova realidade espiritual, vamos falar sobre um dos aspectos mais poderosos e misteriosos do seu despertar. Os seus olhos como portais espirituais. Seus olhos são mais do que simples órgãos sensoriais. Eles são verdadeiros portais entre o físico e o espiritual, e isso significa que com o despertar espiritual, os seus olhos começam a refletir e a conectar você diretamente com planos mais elevados de todas as existências. Então, cuidado com movimentos ocultistas, não queira abrir seus olhos espirituais para um submundo espiritual. Esteja sempre em conexão com o divino, se guarde de pessoas e lugares que não te edificam. Isso serve também para músicas, leituras e imagens como filmes, etc. Você não está mais apenas vendo a realidade da maneira convencional, mas está se conectando com a essência do que está além da matéria. Muitos despertos relatam que após o despertar, seus olhos começam a brilhar de uma forma diferente. Isso não é algo físico, mas sim uma sensação energética que se irradia de dentro. Pode ser que você não consiga ver a luz nos seus próprios olhos, mas às vezes, as pessoas ao seu redor percebem algo especial quando olham para você. Essa luz interna é um reflexo da sua jornada espiritual e do seu alinhamento com a verdade e a sabedoria divina. Além disso, quando você olha para o mundo, é como se seus olhos se tornassem uma janela para a alma. Você consegue enxergar além da aparência das coisas e das pessoas, captando suas intenções e verdades mais profundas. Isso pode ser tanto revelador quanto desafiador, pois você começa a perceber que a realidade que você via antes era apenas uma camada superficial, popularmente, uma matrix. Agora você tem acesso a uma compreensão mais profunda da energia que permeia tudo. Seus olhos, eles não apenas veem, mas transmitem o que está acontecendo dentro de você, permitindo que outros percebam a profundidade da sua jornada. Em outras palavras, seus olhos tornam-se uma extensão da sua alma, refletindo suas experiências, seus aprendizados e até mesmo as dimensões espirituais que você está acessando. Agora mais do que nunca você entende que o que os seus olhos enxergam vai muito além do visível. Eles são uma conexão direta com a sabedoria do Espírito do Criador, um canal que permite que você se alinhe com a sua verdadeira essência e com os ensinamentos espirituais mais profundos. E assim, conforme o seu despertar se aprofunda, você percebe que seus olhos, esses portais poderosos, são a chave para desbloquear realidades que sempre estiveram à sua espera. O que antes parecia invisível agora está ao alcance do seu olhar. E com isso vem a responsabilidade de usar essa visão com sabedoria, para você mesmo e para aqueles que você está aqui para ajudar. Essa é sua missão: voltar a se conectar com o Criador e despertar os que dormem. Que tal usar seus olhos como ferramentas preciosas nessa jornada? Desperto. Continue ajudando outros semelhantes. Compartilhe essa mensagem de sabedoria. Canal Despertos do Século.